uma rotina frenética, levemente caótica, alguns BOs que você precisa resolver, alguns pequenos, outros maiores, dias mais tranquilos, outros mais desafiadores, mas todo dia sempre tem coisa para fazer, normalmente sua lista está bem extensa. E caso alguém chegue com você necessitado de alguma coisa, você pensa assim, gente do céu, entra na fila, colega, entra na fila, que não falta gente necessitando da minha atenção, demandando, e eu precisando suprir a necessidade das pessoas ao meu redor. Deixa eu te falar, a rotina de Jesus era tão frenética quanto a sua, acredite. E Ele quer nos ensinar como sermos mulheres compassivas, como exercitar a compaixão dentro da nossa rotina. Vem comigo. Se você acha que a sua vida é ocupada, frenética e desafiadora e pensa que está comprometida com um ministério sério para pessoas, vai querer notar como os dias de Jesus eram inacreditavelmente cheios. Depois de expulsar um espírito maligno em Cafarnaum, a Bíblia relata que a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Então, depois de ficar com seu discípulo Pedro e curar a sogra deste, a cidade inteira se reuniu na frente da casa de Pedro e trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. Todo lugar onde Jesus ia, as pessoas se lançavam sobre ele com as suas necessidades. Isso sim que é desafio, isso sim é uma rotina caótica. Outro retrato magnífico da compaixão de Jesus está registrado em Marcos 6, 30-32. Dessa vez, não havia leprosos ou estranhos em necessidade. Não, eram os próprios discípulos de Jesus, cansados e exaustos do ministério. Eles não estavam reclamando, nem pediram nada a Jesus. Mas ele sentiu o seu peso e a sua carência de sossego, descanso e folga. Eu acho que eu não falei nos últimos vídeos, mas esses nossos 30 dias eles vão ser guiados por esse livro aqui, ó. Na verdade, o livro que me trouxe a ideia de trazer esses assuntos, que é Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. 30 passos para seguir os exemplos de Jesus. Então, nós estamos vendo esses 30 passos. Então, cada passo desse é um capítulo aqui. A gente não está lendo. Em alguns momentos, em alguns trechos do vídeo, vocês me veem lendo pedaços dele. Mas é sobre ele, é a base que a gente está usando, né? Ele é um livro que tem todo embasamento bíblico, enfim. Então, muito legal para se ler. Eu vou deixar o link aqui na bio, vou ver se tem na Amazon e deixo aqui para vocês, caso quem tenha interesse de comprar. Mas no capítulo de hoje, no dia 3, a gente fala sobre ser compassivo. A compaixão de Jesus. E a compaixão, ela é um lugar de ação. Ela é um lugar, a gente falou já da disponibilidade, da acessibilidade, mas a compaixão é algo que exige um pouco mais esforço, ação, intenção, mover da nossa parte. É o se importar de verdade com o outro, para além do seu conforto, sabe? É de fato priorizar, olhar a necessidade do outro e buscar suprir aquela necessidade. Perceber a necessidade que as pessoas estão tendo, perceber do que as pessoas estão precisando e agir em cima disso. No fim, é ter profundo interesse na dor do outro. Então é quando você está cheio de empatia a ponto de que você ficar pensando, de você orar, de você se mostrar disposto, você procurar uma forma de ajudar, de alguma forma ajudar as necessidades que aquela pessoa está tendo. Mesmo que você esteja cansada, mesmo que tenha sido um dia difícil, mesmo que você não tenha dormido bem, você busca, se interessa pela necessidade do outro e busca suprir, busca atender, cuidar, proteger. E Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão. A gente precisa entender, e vocês me vêm falando muito sobre autocuidado, né? Com o olhar de um cuidado que vem do alto. Não apenas um autocuidado para encher o seu ego. A gente precisa entender que a gente vive hoje numa sociedade, num momento onde tudo é sobre você, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida, o que você quiser você pode alcançar, viva para ser feliz, busque a sua felicidade, busque o seu prazer. Então é uma sociedade completamente hedônica, né? Então, busca esse prazer pela vida.
Deus não tem nenhum problema com prazer, inclusive a gente pode se deleitar nele, ter prazer nele, e viver de fato uma vida abundante, uma vida abençoada e leve com o Senhor, sim. Mas a gente precisa entender que nesse processo, inclusive de nos cuidar dentro dessa estrutura de autocuidado, tem também o cuidar. Porque quando a gente cuida do outro, quando a gente ama o outro, nosso irmão, a gente ama Deus e a gente indiretamente se ama. Porque você já experimentou fazer isso? Você experimentou a sensação que é e como você fica quando você tem compaixão de alguém, quando você se doa, quando você termina um dia que talvez o seu checklist não está completo, mas você sabe que você se esforçou para amar, você se esforçou para dar a sua vida para abençoar a vida de alguém também, sabe? Então é lutar contra esse modelo hoje que o mundo prega, né? De que a sua vida é para você, de que a sua vida é para você trabalhar para alcançar suas coisas, suas metas, seus objetivos. E isso só nos distancia da verdade de que nossa vida é para o Senhor e para a glória dele. E eventualmente a gente precisa orar a Deus para que Ele sonde o nosso coração e a gente perceba quão pecaminoso, egoísta e frio está. Quanto que a gente tem se importado menos com as pessoas, o quanto a gente tem olhado as pessoas em diversas necessidades, que muitas vezes não necessariamente nos buscam, mas a gente vê e a gente deixa de ter compaixão por aquelas pessoas. Por quê? Porque, nossa, tem tanta coisa na minha agenda, tem tanta coisa no meu dia, tem tanta coisa para fazer que, assim, sem tempo, irmão, né? Sem tempo para ficar me preocupando com o problema dos outros. E aqui a gente tá falando para você, eu não tô falando para você abraçar todos os problemas e ser a salvadora da pátria. Não, mas de identificar e entender e ouvir a voz do Espírito do que você precisa fazer, quem é que você precisa perceber e que necessita da sua ajuda e que você pode ir lá e agir e ajudar e tirar um pouco o olho do umbigo dos seus problemas, das suas dificuldades para abençoar. Então vamos lá para 4 coisas que nos ajudam, que vão nos ajudar a praticar essa característica de Jesus. A primeira coisa é estar atenta. Esteja atenta, observe ao seu redor. Às vezes a gente chega num lugar e a gente está preocupada. Gente, isso acontece muito comigo, porque eu sou muito focada em tarefas. Então, sei lá, se eu vou no médico, eu chego lá, tô focada, levo meu livro, não quero falar com ninguém. Eu não sou uma pessoa, né, muito comunicativa, assim, de chegar e já conversar e tudo. Então, eu chego lá, já pego o livro e a minha missão ali, ó, é entrar, ser atendida e sair. E muitas vezes a gente não para observar a necessidade, às vezes alguma mãe que tá, sabe, agoniada ali com seu filho, que você pode ajudar, que você trouxe um brinquedo pro seu filho, que você pode ali emprestar pro filho dela se acalmar, porque tá sem brinquedo, né, tá cansado, tá estressado ali, está esperando. Uma água que você pode dar, você percebeu que não tem mais cadeira e tem um idoso em pé e você pode levantar, sabe, esses detalhes de perceber que existem pessoas ao redor e essas pessoas têm necessidades também, que não é só você, a sua consulta e o seu tempo, sabe? A gente precisa estar mais presente nos lugares que a gente vai. As pessoas estão esperando por umas doses de Jesus no seu dia a dia, na sua realidade. E a gente precisa exercitar isso. Confesso que é um pouco vergonhoso quando a gente olha para eu particularmente fazendo esse exercício agora, conversando com vocês e olhando para dentro da minha realidade, eu faço isso bem pouco e é vergonhoso, né? Quanto que a gente é egoísta mesmo e a gente está tão preocupado com o nosso tempo e nossas coisas que a gente não se atenta. A gente simplesmente, a primeira coisa que a gente precisa aprender é se atentar, é observar, é olhar as pessoas, olhar no olho, dar bom dia, ouvir, entender a necessidade daquelas pessoas e como você pode ajudar. A gente precisa sair de casa e acordar com essa intenção. Como que eu posso ajudar alguém? Quem o Senhor quer me usar para ajudar e abençoar hoje, sabe? A gente precisa melhorar nisso. Inclusive, essa é a segunda coisa. É entender e praticar todos os dias. A gente pensar e orar, Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje?
porque o que o Senhor já fez na nossa vida, o que Ele já derramou na nossa vida de amor, de bênção, né? De termos um relacionamento com Ele, de vivermos ao lado dEle, de desfrutarmos da Sua presença, tudo que Ele já abundou na minha e na sua vida de amor, tudo aquilo que a Sua presença traz consigo, não foi simplesmente para nos dar uma vida, não foi apenas para nos dar uma vida abundante e leve, mas para transbordar na vida de outras pessoas, para ser luz, para ser sal, para abençoar outras pessoas. Essa deve ser nossa sede, que a gente possa acordar, tomar essa decisão de acordar e pensar: quem que eu posso abençoar? Quem que o Senhor vai colocar no meu dia com uma necessidade que eu possa suprir? Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me ajude a perceber, a observar e a agir, entendendo que a minha vida não é só para mim, não é simplesmente para me servir, mas para servir o reino de Deus. Então, que a gente possa praticar isso também, de colocar no coração diariamente, pensar quem que a gente pode ter compaixão naquele dia. Uma terceira coisa que a gente pode perceber, uma terceira forma da gente praticar a compaixão é a gente pensar e olhar diariamente, tá? Do que eu tenho hoje, que às vezes pode ser pouco para você. Então, do pouco que você tem hoje, do que Deus já lhe deu, não precisa estar sobrando, não precisa ter em excesso para pensar em abençoar outra pessoa, mas do que Deus lhe deu hoje. Talvez Deus lhe deu hoje uma pessoa que pode te ajudar. Deus lhe deu hoje uma rede de apoio, que nem todo mundo tem. Então, assim, o que Deus lhe deu hoje que abre espaço para você abençoar outra pessoa? Então, a gente tem sempre esse olhar de: Senhor, de tudo que eu tenho que o Senhor colocou na minha mão, o que eu posso compartilhar? O que eu posso transbordar na vida de alguém? Então, a gente está sempre atento ao que nós temos, o que nós estamos conquistando, o que nós estamos recebendo do Senhor e de que forma a gente pode compartilhar isso. Então, a terceira coisa é a gente estar atento ao que a gente tem, mesmo que seja pouco, e entender como que eu posso compartilhar o que eu já tenho hoje. Às vezes vai ser uma palavra, às vezes vai ser um pouco do seu tempo, às vezes vai ser um café, às vezes vai ser um presente, não sei. Mas o que Deus tocar no seu coração aí. Por último, uma forma prática da gente exercitar compaixão é ter compaixão de quem não parece precisar de compaixão. Porque às vezes pode ser fácil a gente suprir a necessidade da nossa família, de quem está perto, dos nossos filhos, do nosso esposo, enfim, das pessoas bem próximas, de um pobre, de um necessitado. Parece fácil, né, da gente ter compaixão daquelas pessoas que a pessoa realmente está necessitada. E aquelas pessoas que parecem muitas vezes ser forte, aquela pessoa que para você é uma referência, ou muitas vezes aquela pessoa que tem um papel de liderança, que tem um papel de chefia, enfim, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja no seu bairro, enfim, que você diz assim: aquilo ali não precisa de compaixão, aquilo ali já tem tudo que precisa, ou porque tem condições financeiras, ou porque é uma pessoa que tem muita coragem, uma pessoa que parece ser muito forte, uma pessoa que parece ser muito resiliente. Às vezes a gente precisa exercitar compaixão com quem parece não precisar de compaixão, porque sim, eles precisam, eles têm alguma necessidade, e muitas vezes que não são supridas ou que não são vistas, porque realmente todo mundo tem esse olhar de que essa pessoa já tem tudo, mas que você pode abençoar. Então pense aí de que forma a gente possa pensar, de que forma a gente pode abençoar essa pessoa que Deus está colocando no seu coração aí, para você abençoar com tempo, com uma mensagem, com uma oração, com um presente, enfim, para essa pessoa, para que ela se sinta abraçada por Jesus nesse momento, mas que você possa perceber e ter interesse em abençoar essa pessoa. Que o Senhor nos livre de ter uma vida apenas para o nosso bel prazer e nos enche o nosso coração de compaixão, de preocupação
com a necessidade dos outros, que isso seja também uma das nossas prioridades e que a gente dê espaço na nossa agenda frenética para amar quem Deus nos convida a amar e a ser Jesus na vida de alguém, ser um abraço, ser um beijo de Jesus, o carinho de Jesus na vida de alguém. Vamos lá, vamos fazer esse exercício essa semana também. Vamos exercitar a compaixão e sermos mais parecidos com Jesus. Se você está curtindo essa nossa série de vídeos, compartilhe com uma amiga também, para que ela venha estudar junto conosco. Deixe aqui seu curtir, já se inscreva no canal. Um grande abraço, tchauzinho.